Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais esta manhã que Deus nos concedeu de meditar e estudar a sua palavra na escola bíblica dominical. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, em Taguatinga-Sul, que tem como presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Quero mandar um alô também lá para o pastor André e sua família, lá no Rio Grande do Norte, e os demais irmãos que nos acompanham pela internet. Então, irmão, nós vamos começar já com oração. O pastor Isidro estará fazendo essa oração e em seguida nós vamos dar sequência aos trabalhos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, nesta manhã, juntos estudarmos a palavra. Oremos. Pai de amor, aleluia, queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre todos que estão, ó Pai, participando dessa escola bíblica dominical nesse domingo, e que a lição de hoje, Pai, edifique, console, conforte e oriente cada irmão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, nós vamos entoar o hino de número 388, Canta, convida, ó crente. Canta, convida, ó crente. Léo, pegar o tom, canta. Vamos lá então, irmãos. Canta, convida, ó crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Cantas nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta, convida, ó crente, alegra o coração. Louvam ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta, convida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo se te levanta quando medroso estás, se confiando canta, seu amor verás. Aleluia, glória a Jesus. Já o pastor Isidro pode dar início já à nossa lição, mas antes eu quero já informar os irmãos que o texto de hoje encontra-se no livro de Esdras, capítulo 2, 59 a 62, aí vem o capítulo 4, versículos 2 e 3, e na sequência o capítulo 6, versículo 2 a 4, então está fácil, os capítulos 2, 4 e 6. Então, pastor Isidro já iniciando os trabalhos, vamos já ministrar o trabalho. Muito bem, o textuário da lição tem o seguinte versículo: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Verdade prática, irmão Silas. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, irmão, nós vamos fazer a leitura como de costume, né? Leitura alternada, nós lemos versículos, irmãos outros, e assim por diante. Então, Esdras 2, diz assim o primeiro versículo: também estes subiram de Tel-Melá a Tel-Arzã, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem e se de Israel eram.
os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías e os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aqumetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus de Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Todos, com três carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei, e das carreiras de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Muito bem. Graças a Deus. Maravilha, queridos irmãos, vimos aí a leitura, agora vejamos o conteúdo da lição. O conteúdo está dividido em 4 tópicos. O primeiro tem como assunto: somente os judeus retornariam a Judá. 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. 3, Deus exige santidade do seu povo. E 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Objetivo geral, Monsiras, já com o senhor. O objetivo geral da lição diz: compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Muito bem. E os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. 2, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E por último, terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Introdução, conselhos, com o senhor. A introdução da lição diz: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Alguma observação, Moceira, sobre essa Não apenas quando ele fala esse alicerce, uma nova vida, quer dizer, aquele alicerçado na lei, na palavra, nos ritos, né, que os judeus tinham lá na lei de Moisés. Era esse alicerce que eles estavam querendo fazer. Isso. Observe que os filhos de Judá tiveram que tomar sérias decisões, Sim, né, para não serem absorvidos pela cultura dos povos. É óbvio, para que isso não acontecesse, tiveram que tomar essas precauções. Isso. Né? Fazer uma limpeza, né? E selecionar quem de fato seriam os reais descendentes, né, dos levitas e etc., para que pudessem começar de forma correta aquilo que Deus pediu que eles começassem, que era a obra do Senhor. A lição que aprendemos é que quando se começa da forma certa, com certeza o sucesso será também certo. Muito bem. Havia preocupação dele nesse sentido. Nesse sentido. Já nesse começar sentido, corretamente, selecionando quem era judeu, quem não era, separando. Muito bem. Vamos ler o tópico, vamos para o tópico 1, que tem como tema: somente os judeus retornariam a Judá. Eu vou ler aqui e o senhor faz os comentários. Diz assim, para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem,
que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem, foram excluídos 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Vamos parar um pouquinho aqui e fazer uma consideração? Vamos. O senhor pode fazer uma observação para nós aí? Pastor, aqui diz que mostra uma separação bem distinta, do povo de Deus que estava retornando, tanto da linhagem sacerdotal, como do próprio povo também, né? Porque Deus não aceita mistura, pastor. Então não tem esse meio termo, é quase, mais ou menos, né? Parece, aquele jeitinho que se dá. Certo. Então Deus não aceita jeitinho. É verdade, é verdade. Tem que ser um povo puro. E Deus é zeloso pelo seu povo, né? E o objetivo, Monsenhor, dessa triagem... Era como se fosse um recomeço. Agora, nós erramos lá para trás, erramos bastante, agora vamos seguir a lei, vamos seguir as bases, como Deus tem ordenado ao seu servo Moisés, e vamos começar. Isso, em outras palavras, subentende-se aqui que os judeus aprenderam a lição. Sim. De não se misturar. 70 anos. Isso, de fazer a coisa certa, porque é desse jeito, minhas irmãs e meus irmãos. Quando nós fazemos a coisa certa para Deus, óbvio, a bênção virá. Agora, quando começamos errado, a tendência, obviamente, é ter problema. Continuando a leitura, diz o seguinte, os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Vamos fazer uma paradinha aqui e fazer alguma observação? Pode fazer, pastor. Eu quero dizer o seguinte, que aqui está bem claro, que o plano de Deus para os seus é que os que o servem, os que o adoram, cultivam uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Ele. Por quê? Está bem claro aqui, não é? Não tem como haver comunhão entre a luz e as trevas. E aonde existe essa comunhão entre a luz e as trevas, infelizmente, os problemas acontecem, não é? A desgraça acontece, o progresso não surge, a vida espiritual cada vez mais definha. Então, o segredo para a bênção é o quê? É ver uma vida consagrada para Deus. Continuando. E aqui, pastor, prova o zelo de Deus pelo seu povo. Muito bem. Israel entendeu esse zelo. Entendeu. Falou, olha, nós temos que purificar de toda, inclusive da mistura também. E Deus quer isso, Deus é zeloso. Ele sabia que Deus é zeloso. E vamos dizer assim, nesse novo recomeço, eles já iam trilhando aquilo que Deus queria para eles. Isso. Deus zeloso. Começou de forma correta, né? Continuando para fechar esse tópico 1, diz o seguinte, a história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se preparavam para ir a Canaã, um grande povo, né, de mistura não israelita, queria acompanhá-los. E foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Isso está em Números 11:4. O que está dizendo aqui? Que quando o povo saiu do Egito, de forma maravilhosa, né, entre o povo foi um misto de gente. Foi. O povo que estava muito interessado apenas nas grandezas, nos bens materiais, estava preocupado simplesmente com os seus projetos pessoais e não adorar a Deus. E o povo teve problema, né? Tem problema. Ainda foi tropeço para ele. É um tropeço. Então, isso acontece conosco hoje, irmãos. Vamos ter muito cuidado com a mistura, né? Vamos manter uma vida consagrada a Deus. Continuando, para terminar esse tópico, a Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Não é lucro, portanto, não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Não existe atalho, né, pastor? Não existe atalho. A porta é aquela mesmo, não tem outra saída, não tem como, Jesus. Ou você trilha pelo caminho estreito e apertado,
ou você está trilhando pelo caminho largo. Né? Não existe meio termo. Não existe essa de ficar em cima do muro, minhas irmãs e meus irmãos. Né? Vivemos numa sociedade, né, pluralista, sociedade onde é muito simplista, muito, digamos assim, secularista, onde nada é pecado, onde tudo é normal. Nós, a Igreja do Senhor, não podemos encarar por esse viés. É relativismo. Relativismo, né? Hoje vivemos uma sociedade onde o que importa é você se dar bem, ser feliz, nem que para isso use de meios escusos. Nós cristãos, nós servos de Deus, nós somos um povo diferente. Né? Eu quero fechar esse tópico ainda fazendo a seguinte observação, minhas irmãs. Observe, como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servos de Deus e preservar o nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com o Salvador. O senhor pode fazer a síntese do tópico? A síntese diz o seguinte, irmãos, olha só, Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. É verdade. Nós já dissemos, Deus é zeloso. Deus é zeloso. E Ele tem ciúmes de nós, da igreja, viu? Isso. Muito bem, então vimos aí o primeiro tópico, né? Onde ficou bem claro que somente os judeus, né, originais, somente aqueles que conseguiram provar a sua genealogia, é que podiam fazer parte da grande obra que Deus estava implementando, que era a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, os muros, e edificar Jerusalém. Pois não? E pastor, e um detalhe, parece que é coisa de Deus mesmo. Ele tinha todo o registro da sua genealogia, todos os registros. Né? Então conferiu, houve uma conferência mesmo ali, não foi mais ou menos, não, ele parece, né? Não. A conferência tinha, eles iam olhando a lista, vamos dizer assim, ticando a lista que pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Interessante, moço, quando eles retornaram do cativeiro para edificar Jerusalém, a começar pelo templo, depois o muro e etc., não é? Óbvio que encontraram diversos inimigos na terra. Inimigos estes que diziam que faziam parte daquele povo. Olha só. Que tinham parte naquela obra, porque, obviamente, tinham algum parente. E eles eram natural dali também, os samaritanos, né? É sobre isso nós vamos falar agora, nesse momento. Mais tarde, natural. Segundo tópico, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Por que será? Primeiro, quem era o samaritano? O senhor pode ler para nós? O samaritano era uma mistura de gente, na sua maioria, de origem pagã. Isso. Este povo apareceu depois do ano 728 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate e de Zafarfaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Vamos fazer uma observação aqui. Então, aqui está bem claro, né? Em outras lições, nós já falamos dos samaritanos, né? Mas aqui traz mais luz, porque é importante entender que quando, nos anos 720, mais ou menos, 21 a.C., o Império Assírio, que na época dominava, levou cativo o povo de Israel, isto é, as 10 tribos do norte. O irmão sabe muito bem que quando Salomão morreu, por volta de 930, o reino de Israel foi dividido. Não é? 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram com Roboão. É verdade. As 2 tribos do sul, não é? Passou a se chamar Reino de Judá. E as 10 tribos do norte passou a se chamar Reino do Norte. Reino do Norte. Né? Só que o Reino do Norte se distanciou-se de Deus e nos anos 720, 21, 22, Deus usou os assírios para levá-los cativos. Isso está em segundo livro dos Reis, capítulo 17. E qual era a política dos assírios? Era deportar os nativos para outras regiões e trazer dessas regiões pessoas para viverem no lugar daqueles nativos. É expansão com só um momento, né, para eles tudo, né? E aí o que ocorreu? Isso está em 2 Reis 17, 24, que diz: o rei da Síria trouxe gente, né, de outros povos para habitar nas 10 tribos do norte.
Em outras palavras, eram povos pagãos, Isso. eram povos que serviam outros deuses, tinham uma outra cultura, outros costumes. E esses povos, ao chegarem naquela região de Israel, eles foram aos poucos, né, sendo assimilando, absorvendo Cultura, né? alguma cultura. Só que com o passar do tempo, irmão Ciro, surgiu uma religiosidade mística, né, onde esse povo cultuava os seus deuses, porém, em algum momento, tinha algum tipo de observância das leis judaicas. E foi esse povo que se tornou chamado povo samaritanos. O senhor pode continuar a leitura aí? Só um pouquinho disso, só para corroborar com o irmão ali. Isso. É porque Samaria foi comprada pelo rei, o sexto rei de Israel, Sim. Onri, né? Em 1800, um pouquinho mais atrás. Então, dali foi até a capital de Israel. da época, A né? parte norte teve Isso. como capital Samaria. Samaria, exatamente. Só para o senhor ter ideia, quando houve a divisão do reino de Israel entre reino de Israel e reino de Judá, a capital do norte ficou sendo Samaria, como o senhor já falou, né? E a capital do sul, óbvio, Jerusalém. 720, os do norte foram levados cativo, Aí foi o cativo, e 100 e poucos anos depois foi o sul. Mas continue a leitura para nós aí. Vamos continuar. É só um pouquinho, um pequeno registro da Isso é história. importante, né? isso é importante. Então, nós vamos ler aqui a segunda parte, né? Quem era o samaritano, é isso não? Isso, posteriormente o rei, né? Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Sim. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses, Que coisa, como está rapaz. registrado em Reis 17. E aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida da carne, do qual a idolatria é uma expressão. É aquele tipo de pessoa que aceita Jesus como Salvador, mas não se rende totalmente ao senhorio de Jesus. Fica com seus vícios ainda, né? Isso, conserva, não é? Aquelas coisas ainda da antiga vida. E não pedem a Deus graça, não suplica, não se submete para que Deus o liberte totalmente. Em outras palavras, é o tipo de pessoa que quer agradar a Deus, ao mundo e a si próprio ao mesmo instante. Aí Fica não difícil. tem como prosperar. Você pode comentar alguma coisa aí sobre esse ponto? Não é apenas isso mesmo, pastor. Não existe essa mistura. Isso. Ela corrompe, pastor. A mistura corrompe. Interessante que os samaritanos, né, na época de Jesus, nós sabemos, está nos evangelhos, Jesus, na época, quebrou, digamos assim, o paradigma que existia, né, de judeus não se relacionarem com os samaritanos, de haver uma... Então, Jesus, ele veio para quebrar paradigma. Em outras palavras, para Jesus não há samaritano, judeu, gentil. Todos são carentes da misericórdia de Deus. E outra, pastor, hoje nós temos que ter cuidado, porque existem muitos movimentos que parecem com a igreja. Parece, né? Parece com a igreja, parece. Mas e tem determinados costumes que não está na Bíblia. Muito então bem. daí vem essa mistura, esse meio termo, né? Serve a Deus, serve ao mundo, como o irmão falou aí. Então vimos aí, queridas irmãs e queridos irmãos, quem foram os samaritanos, né? Agora vejamos, não é? Continuando no tópico 2.2, diz que os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus retornaram do cativo, iniciaram a obra da construção do templo, óbvio, os samaritanos se acharam por direito de se oferecer, até porque diziam que eram parentes dos judeus. Vejamos, vou ler aqui o pastor faz o comentário. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta, né? Igualmente, quando a construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Interessante, né? Vamos parar um pouquinho aqui, fazer uma observação? Observe que os judeus, quando fala dos judeus aqui, são os cativos que voltaram da Babilônia, que voltaram com o objetivo de reconstruir o muro, não é? Foram mandados por Ciro, Deus despertou Ciro, como nós já sabemos, e Esdras veio com eles. Os judeus aqui são aqueles que vieram com o objetivo, reconstruir o templo, depois reconstruir o muro, iniciar uma vida de verdadeira adoração a Deus, iniciar o culto de verdade na presença de Deus.
Então botar eles, os ritos da lei, né? isso, eles Pois é. retornaram e tinham como objetivo restaurar o Silas. O quê? O verdadeiro culto a Deus. Então, não podiam aceitar qualquer um. Não podia. Né? Continuando aqui, esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm o quê? A sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causaram ou que causam divisões na igreja. Só pode fazer um comentário aí? Pastor, de início até parecia uma boa proposta, uma não é isso? proposta, vai. Olha, quem não quer ajuda, né? Mas, Mais meu construção. Deus do Olha, eu vou céu. ajudar. Parecia uma boa proposta. Mas eles tinham uma visão de Deus e estavam rejeitando. Porque é fácil, irmão, ser iludido com alguém que tem aparência de crente, aparência de uma doutrina falsa, né? Me faz lembrar, pastor, o episódio, porque, olha, uma ajuda, é sempre interessante a ajuda, né? Sim. Alguém, se não tivesse assim a mente de Deus, podia falar, não, vamos aceitar ajuda, que a gente termina logo. Adiantar esse negócio, né? Me faz lembrar também, pastor, aquele episódio de Paulo, lá em Atos 16, quando ele estava pregando o evangelho, aquela moça, olha, esse homem aí é o verdadeiro homem de Deus, ele está falando a verdade e tal. Aparecia até que aquilo ali estava ajudando Paulo a evangelizar aquele setor ali, não parecia? Com certeza, Lá em 16, parecia. mas Paulo teve a visão de Deus, discernimento, a palavra é essa, discernimento, e ele repreendeu aquela moça, né? Então aqui também nós vemos o povo de Israel sendo para ele oferecida ajuda para ele, como se fosse coisa boa. Paulo ele podia falar, não, agora eu vou liar essa moça, vou pegar ela para me ajudar a evangelizar. Com certeza. Que ela era bem conhecida na cidade e tal, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero chamar uma observação aqui, ó. Lá em Romanos, o capítulo 16, versos 17 e 18, Paulo diz o seguinte, pede aos romanos, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Observe, é Paulo recomendando, olha, tenham cuidado com as pessoas que não professam a mesma fé, que falam diferente de vocês, que vivem diferente de vocês. Pessoas que, infelizmente, estão infiltradas. Tem aparência, né? Tem aparência. Parece que é, mas não é. Não é. Tem muita gente assim no meio da igreja. E, infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que, às vezes, se passam de crente, e só para enganar, alcançar os seus objetivos. E a gente vê tanto escândalo por aí, né, pastor? Muito escândalo, né? Olha, fulano de tal, fez isso. Então, sobre esse ponto aqui é pacífico, né? Já passou. Temos que ter muito cuidado e nos afastar daqueles que, infelizmente, não têm a mesma visão que nós temos. É verdade. Né? A gente tem a mente Isso serve para o obreiro, serve para qualquer irmão. Chega um obreiro ministrando um ensino, uma doutrina, que é diferente daquela que nós professamos, meu irmão, nós não podemos... Só porque o irmão é uma bênção, fala bonito, é doutor, ele pode ser o que for, mas se estiver totalmente diferente a sua palavra do que a Bíblia ensina, é anátema. É anátema. Então tem muito cuidado, ok? Com a mistura. Vamos começar a terminar esse ponto, né? Então vimos aí, ó, o que havia uma pergunta, irmão Sila, que não quer se calar. O que havia de tão perigoso na oferta dos samaritanos? Olha só. O que havia? Pastor, Israel ia cair numa armadilha. Armadilha. Aí começava a se corromper o povo. Como corrompeu? Você não lembra no deserto? Isso. Quando o pessoal vinha juntando aquele povo? Aí ia começar a idolatria. Isso. Porque o povo que estava plantado na terra, já era o samaritano, já estava plantado ali há muitos anos. Certo. Então ele tinha seus altos, certamente, tinha o seu santuário de adoração a Baal, tinha uma série de coisas. Israel poderia se corromper de novo. E com certeza. E além do mais, sabe que um pouco de fermento... Ali vai da massa. Toda a massa, né? Muito bem, vamos lá. Então, 2.3. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Olha só, olha a estratégia deles, né? Casaram-se com as filhas dos judeus, deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha, né? Este vai ser um assunto tratado na lição 12, mas aqui, ó, os samaritanos fizeram de tudo. Sim. Não é? Já que eles não podiam fazer parte do programa, então eles buscaram meios, mecanismos para, digamos assim, parecer com eles, com os judeus. É o que acontece hoje. Vivemos numa situação difícil na igreja, aonde, meu Deus do céu, são tantas igrejas, tantas denominações, tantos modismos, não é?
E um diz que fulano fala a verdade, outro fala a verdade. Uma coisa é certa, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos que nos manter firme na presença de Deus. Temos que conservar os bons costumes, sim, temos que nos manter naquilo que nós aprendemos e não abrir mão daquilo que é princípio da palavra de Deus. Alguma observação? Deus, pastor, não se agrada de mistura mesmo. É como diz o salmista, não se assentar na roda dos escarnecedores, né? Ficar juntando com eles ali e tal, de repente... E Deus é zeloso, Deus tem um zelo pelo seu povo, né? E depois de tanto insistir, irmão Sila, né, tentaram, né, ofereceram ajuda. Olha, quero nos ajudar, não conseguiram. Tentaram por meios escusos, digamos assim, se aparentando com os judeus. Não conseguiram. Aí vem o 2.4, os samaritanos tornaram-se inimigos de judeus. Então, ele já era inimigo, irmão. Já era inimigo. Ele já era inimigo. Não era declarado assim. Isso, mas era um inimigo disfarçado. Disfarçado. É o pior inimigo que existe. É aquele que está no seu meio com segundas intenções. Isso serve para a igreja, na vida de trabalho, tem que ter muito cuidado. Na vida secular e o também. que livrou os judeus de tal cilada foi o quê? O discernimento. Vou ler aqui, o senhor comenta. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então, observe, a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, não é? E sucessivamente, né? O senhor pode fazer algum comentário aí? Pastor, é o seguinte, eles perderam o seu lugar. Estavam acomodados. Isso. Né? Estavam acomodados. Bom, vem um povo aí e nós não vamos deixar esse povo adorar o seu Deus, vamos manter os nossos costumes, vamos manter a nossa liderança aqui nesse território. Nós já estamos muito tempo ocupando esse território. Isso. Então, eles se tornaram, tentou de todas as formas, se aproximar, ajudar, todas as armadilhas não deram certo. Com certeza. Porque Deus estava com Israel. Muito e não bem. aceita mistura. Então, ele perdeu o seu lugar. Quando viram que Israel estava retornando os seus ritos. E tem mais, pastor. Como lá anteriormente a lição mesmo diz, os samaritanos sabiam que existia um Deus poderoso. Não, e um detalhe, irmão, só para ajudar ele. Observe, os samaritanos já tinha 70 anos que o reino do sul tinha se levado cativo. Sim. Durante esses 70 anos, esses povos... Tomaram conta do lugar. Porque esses povos chegaram lá 100 anos, mais ou menos, 100 e poucos anos antes do cativeiro de Judá. Se ambientaram, criaram uma religiosidade dúbia. Quando os judeus do sul foram levados cativo e o templo foi destruído, o que eles fizeram? A religiosidade samaritana ficou ocupando o lugar da antiga religião pagão, puramente judaica. Pagão. E esse pessoal, com certeza, atraiu a atenção dos demais que ali estavam. Sim. Quando os judeus retornaram e iniciaram um culto verdadeiro, mostrando que aquele tipo de adoração samaritano não era uma adoração correta, não, mas que a verdadeira adoração era aquela que eles estavam iniciando, isso criou pânico, perturbou ele, né? E a inveja cada vez mais cresceu. Os samaritanos tentaram dar uma mãozinha, não aceitaram. Tentaram todos os meios, não conseguiram. Suas filhas para e aí partiram para o extremo, que é o quê? Que é a inimizade. E uma das coisas que mais contribui para a inimizade é a inveja. Querido, olha, meus irmãos, minhas irmãs, a inveja é terrível. A pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa invejosa. Silas, pessoa invejosa não quer ver você crescer. O invejoso, ele não quer ver você alcançar os objetivos. Irmão, o que tem na igreja de gente invejosa, obreiros, não é? Agora, isso faz parte, irmão, faz parte da vida cristã, porque nós não estamos neste mundo, ninguém é perfeito. A natureza humana é pecaminosa, né, irmão? Humana. É pecaminosa. Mas que a inveja é terrível, Mas vamos continuar, não é? Fechando esse ponto, tem a letra B. Os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Isso. Quando os judeus não aceitaram nada da parte do samaritano, o ódio velado
transformou-se em inimizade declarada. Observação? Vou estar lembrado quando Jesus conversava com aquela mulher samaritana lá no poço, aquele episódio. Os discípulos chegaram para lá e ficaram admirados porque Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Porque os samaritanos não se misturavam com os judeus. Até na época Jesus tinha ainda essa ranhura aí. Jesus, né? E sempre então, Jesus veio, quebrou esses paradigmas, né? Mas isso mostra o conflito milenar. O conflito milenar. O conflito milenar, exatamente na região ali. Então, vamos para frente, né? Muito bem. Fechando o tópico 2, eu quero dizer o seguinte para as irmãs e irmãos. Observe, se o povo de Israel fosse corrompido, a bênção do ministério que Deus havia lhes confiado estaria em perigo. Então, se o povo tivesse aceitado, tivesse cedido à pressão dos samaritanos, com certeza, queridos, o culto a Deus teria sido profanado, né? O projeto que Deus tinha para aquele povo teria sido frustrado. E um detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, né? Estava em jogo o plano redentor de Deus para a humanidade. Então você nota. Então assim também é nós. Se nós, como salvos cristãos, servos de Deus, nos deixarmos corromper, se nós nos corrompermos com essa sociedade, com esse mundo que aí está, cheio de vaidade, infelizmente, a bênção de Deus, o plano e o projeto de Deus na nossa vida, não vai ser alcançado. E tem uma coisa, pastor, se a gente não estiver na vontade de Deus, a direção de Deus, é fácil corromper. Porque a proposta aqui era boa, pastor. Isso aí. Proposta, irmão, enchi os olhos, né, irmão? Não, a proposta era boa, mas nós temos que ter cuidado com esse tipo de facilidade. Facilidade. Isso é para nossos dias hoje, os irmãos tenham cuidado com facilidade, são armadilha, pessoas chegando próximo, olha, a gente vê tanta coisa. Não, aqui é melhor, aqui é mais tranquilo, aqui você tem mais liberdade para cultuar, larga de ser cafona, larga de ser quadrado, deixa essa coisa de, minha irmã, meu irmão, por favor, siga servindo a Deus da forma como você foi alcançada ou alcançado. Não saia da direção de Deus. É a palavra, pastor, é a palavra. Isso. Se os judeus tivessem cedido à pressão dos samaritanos, a história hoje seria outra. Então, minha irmã, meu irmão, o inimigo faz de tudo para impedir o teu crescimento, o meu crescimento, o nosso desenvolvimento. E se nós cedermos, nós não teremos de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. Síntese do tópico, por favor. A síntese é o seguinte: os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Pois é. Acontece, hoje em dia, eu vou tocar nesse tempo, hoje em dia, ser crente hoje, ser cristão ou ser evangélico hoje virou moda. Queridos, virou... é uma febre, evangélico, gospel, não, o fulano é gospel, não sei o que. Irmãs, irmãos, nós somos cristãos, salvos, crentes. Hoje em dia, pastor, tem até a igreja por aí que não chama você mais de crente, não. Evangélico, gospel. Vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus. E aos poucos vai se distanciando da palavra, né? Distanciando. Daqui a pouco... Os discípulos de Jesus em Atos dos Apóstolos foram identificados como cristãos. Isso. Por quê? Como cristãos, porque eles andavam como Cristo, falavam como Cristo, pregavam da forma como Cristo pregava. Eles seguiam exatamente a palavra do Cristo. E nós não podemos arredar o pé dessa situação. Então somos cristãos mesmo. Né? Isso, em nome de Jesus. Terceiro tópico. Deus exige santidade do seu povo. Eu vou ler a introdução aqui. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, isto é, Deus, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. E Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Antes de passar para o senhor, foi isso que aconteceu com o povo judeu. Deus disse, olha, vocês não se misturem com os samaritanos. Deus disse, olha, vocês não cedem no milímetro, né? E Deus usou Jesua, o sumo sacerdote, usou Zorobabel, usou Esdras, usou Neemias, né? Nas horas mais difíceis, onde o povo era atacado de todos os lados, os líderes que eles fizeram? Chamaram o povo para a palavra. Isso. Queridas e queridos irmãos, né? Ouça a voz do seu pastor, do seu líder. Nas terças-feiras aqui nós temos ensino da palavra, ouça, põe em prática.
Não dê ouvido a qualquer coisa não, porque se nós dermos ouvido às vozes estranhas à palavra, iremos sucumbir, porque Deus, repito, Deus só habita, só se faz presente em meio à santidade. 3.1, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Vejamos alguns exemplos de como Deus opera em meio à santidade. Você pode ler para nós? Por isso, a bênção de Deus os acompanhou. E eles conseguiram concluir o templo, né, do templo, e reconhecer que era... Então vem aqui a sequência, né, dos alguns exemplos da manifestação de Deus. Pode ler isso aqui, pastor? Pode ler, à vontade. Quando Josué se separou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos. Santificai-vos. Porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Né? Então veio esse exemplo aqui, que Deus requer pureza do seu povo, requer santificação. E Deus tem um prazer, irmão, de abençoar o povo santo, que Ele quer. Porque Deus é santo, Ele requer santidade. Eu queria fazer uma observação, viu? Não tem outra alternativa. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos ter muito cuidado com essa expressão santo e santidade. Quando fala aqui santo e santidade, ou santificai-vos, o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Meu filho, minha filha, se separe. Se consagre a mim, dedique seu ser a mim. E Deus tem um prazer nisso, pastor. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu quero ser o Senhor da tua vida, eu quero estar no controle da tua história. É isso que Deus está fazendo, que está dizendo para nós. Né? Quando diz santificar, quando ele diz para Josué, santificai-vos, porque separem-se, reservem-se para mim, purifique-se, consagre-se a mim, aí vocês verão o que eu vou fazer. É isso que Deus quer, irmão. Ele quer isso. É? Parece que é fácil, né, pastor? Muito bem, vamos continuar? Então vimos aí, 2, quando Josué se preparou para passar o Jordão, Deus disse o quê? Santificai-vos. Isso. Tem outra experiência, né, irmão? Lá, ponto 3, pode ler para nós? O anjo do Senhor visita o acampamento de Israel. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou, que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Olha muito aqui, bem. Para passar o rio Jordão, Deus disse, santificai-vos. Para iniciar a conquista de Jericó, que seria a primeira cidade de Canaã, o anjo disse para Josué? Tira os sapatos. Que o lugar é santo. Isto é, você está no lugar santo, meu filho. Lugar santo. Não pode entrar de qualquer jeito, não. Qualquer jeito, não. Minha irmã, meu irmão, tem muita gente aí, irmão, que não está progredindo espiritualmente, que não está crescendo, não está evoluindo, não está alcançando o que Deus tem para elas, isso no aspecto espiritual, logicamente. Por quê? Porque não se consagra. Né? Tem o coração dividido, tem o coração, digamos assim, dividido entre Deus e o mundo. Não, eu quero Deus, mas é do meu jeito. Está misturado, né, pastor? Não existe. Não, eu quero servir a Deus, mas tem que ser do meu jeito. Querida, querido, é do jeito de Deus. Do jeito de Deus, Deus quer do jeito dele. Não é do meu jeito. É isso? Eu vou ler aqui. 3.4 diz, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Por que será que Israel foi derrotado? Vamos ver por quê? Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu, santificai-vos para amanhã, porque anátema há no meio de vós. Né? Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema, isto é, o pecado. Portanto, o pecado descoberto foi desarraigado, e então disse Josué, levanta-te, sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. É uma passagem muito conhecida. Acã, não é? Tinha pego dos despojos em a capa, né? Ouro, bens, coisa que Deus tinha dito que não deveria ser pego, né? Os esposos de Jericó devia ser totalmente consagrado a Deus. E aí ele escondeu. Vocês conhecem a história? E aí lá vai Josué mandar o povo para a batalha. Ganhou uma guerra aqui mais poderosa, para ganhar uma cidade pequena é fácil. Só que, de repente, houve um problema, uma tragédia. Por que será? Porque porque havia pecado. Irmãs e irmãos. Não houve santificação ali. Quando a nossa vida está desregulada perante Deus, temos que vigiar. Sim. Você pode dar alguma observação sobre esse ponto?
Pastor, e outra coisa, quando Deus pede, irmão, tem que obedecer. Isso. Tem que obedecer. Aqui, esse rapaz aqui, ele desobedeceu. Bacana. Ele foi divertido, mas ele desobedeceu. E houve uma derrota muito grande, Israel, muito grande. Mas graças a Deus, Deus deu chance e foi reparado aquele erro. Foi lá novamente, foi lá para a cidade, ganhou a batalha, porque o povo se santificou, se purificou, tirou o anátema do meio dele. O segredo da bênção na nossa vida é o quê? É consertar. É consertar. É consertar, minhas irmãs. Nós precisamos... E Deus dá chance, pastor. Cometeu erro, cometeu alguns deslizes, cometeu alguma falha. Então, por favor, volte-se para Deus. Diga, Deus me perdoa. Perdoa. Ontem o pastor Sival, lá na terça-feira, ele falou sobre o perdão. Perdão. É interessante. Falar. Então, aqui, o que Deus quer? Deus quer que nós sigamos exatamente aquilo que Ele determinou na sua palavra. É verdade. Lógico, nós somos humanos, somos seres falhos. Aqui, ali, acolá, às vezes cometemos algum tipo de erro. E, obviamente, o Espírito Santo toca em nós. O que temos que fazer? Pedir perdão. O Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda, me dá força, me dá graça, eu quero continuar. E assim fazendo, minhas irmãs e meus irmãos, nós teremos sempre conosco a glória de Deus. Fechando esse ponto, Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Deus exige santificação do seu povo para operar no meio dele. Queridos irmãos, queridas irmãs, repito, o que é santificação? Separação. E como eu cultivo uma vida? Quais são os passos para eu cultivar uma vida de santificação? É estudar a palavra, é orar, participar dos cultos, ensino da palavra. Meditar na palavra. Meditar, não é? É lutar contra as suas próprias forças. Aqueles momentos críticos, aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de fraqueza, você orar, Deus me ajuda, me fortalece. É vigiar. E Deus tem um prazer, né, irmão, de operar no povo santo, na igreja. É fazer como fizeram quem? Os judeus vigiaram, não cederam à pressão dos samaritanos, mantiveram uma certa distância. Irmão Sila, uma das coisas que hoje o cristão, quando eu falo cristão, eu falo aquele que é autêntico, aquele que serve a Deus, tem que fazer. Não é que nós vamos viver uma vida, né, ascética. Dentro de uma bolha, né? Não. Mas na frente vamos ver que Paulo disse que se quiséssemos viver sem contato com as pessoas, teríamos que sair do mundo. Mas o que Deus quer de nós é que nós, mesmo vivendo nesse mundo, que o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, esteja totalmente entregue nas mãos dele. Vamos lá. E não se corromper, né? Síntese do tópico, por favor. Assim diz o seguinte: Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Isso. Deus se agrada disso, né? Eu quero fazer uma observação. Uma vez salvo, o cristão precisa fazer a sua parte. Vou repetir. Uma vez salvo, eu e você temos que fazer a nossa parte. Qual é a parte? Separar-se do mundo e dedicar-se totalmente ao serviço do reino de Deus. Isso. Portanto, a santificação é o quê? É a salvação em andamento. É um processo. É o crescer na graça e no conhecimento. Muito bem. Vamos lá. Não se acomodar, né, pastor? Isso. Último tópico. Devemos manter uma vida separada do mal. Ponto 1. O senhor pode ler para nós? Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo, pastor. Com certeza. Coisa terrível. Né, mais uma vez estamos enfatizando aqui, observe que a lição está enfatizando, né? Que se os judeus daquela época, né, tivessem cedido à pressão dos samaritanos, daquela sociedade, com certeza, a história hoje seria diferente. Assim somos nós, minhas irmãs e meus irmãos, não podemos ceder. Há um hino que diz: tentado não ceda. Isto é, porque ceder é pecado. Então, tentado nós somos. Quem não é tentado?
nessa sociedade voluptuosa, né? Cheia de atrativos. Agora, nós como cristãos salvos em Cristo, precisamos o quê? Manter o equilíbrio. Então, vamos lá. Se excedesse aqui, pastor, seria um tropeço para Israel. Tropeço, irmão. Tropeço. A mesma coisa somos nós, meu irmão. O que eu vejo de irmãos, né? Começou tão bem na vida cristã. Verdade. Aí, de repente, por causa de um copo de cerveja, por causa de uma, sei lá... Uma coisinha de nada, assim, parece, desculpa a aparentemente, isso, parecendo nada. Desculpa a expressão, eu quero aqui me dirigir para os homens, obreiros, por causa de um rabo de saia, desculpa a expressão, um pouco chula, mas é verdade. Perde a bênção, não pode se conter, meu irmão. Não se consagra, santificação é isso, você se consagrar para Deus. Na hora mais difícil, dizer, não vou ceder. Tem muitos igual o Sansão. Não pode ver, irmão. Não pode ver, irmão, algo, misericórdia. O que levou o Sansão a perder a bênção da vida dele? Foi ele não se conter diante das investidas, não é? Do inimigo. Cedeu, né? José não cedeu. Ele cedeu a seus próprios desejos e cedeu também a pressão exterior. Então, vamos ter muito cuidado. Vamos dar um exemplo aí. Letra A diz o seguinte: o salmista Asaf escreveu o Salmo 103. Na verdade, que em vão, diz Asaf, tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Asaf entendeu que valia a pena servir o Senhor. Alguma observação, vocês? Pastor, é o seguinte, ele viu a aparente prosperidade dele. Isso. Né? Isso que é perigoso. Mas fulano está muito bem, ele foi para lá, está melhor do que eu aqui agora, está melhor. Não, essa aparente oportunidade... É comum dizer, rapaz, eu sou crente, sou cristão, sirvo a Deus, sou fiel, eu não prospero, e aquele infeliz... Não pode ser. Ele vê aquela aparente prosperidade do ímpio e começa... E é perigoso cair na inveja, cair na tentação, de também ter essa falsa prosperidade. Prosperidade, né? E, infelizmente, você falou uma coisa certa aqui, existem algumas denominações por aí, né? Uns movimentos aí religiosos que enfatizam muito isso. Se você está nessa miséria, é porque você está em pecado, ou porque você... Não, meu irmão. Não é bem assim, não. Ok? Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. A verdadeira vida abundante não está no ter em si, mas no ser em si. Não estou dizendo que não é bom ter bens materiais, é excelente. É uma bênção. Mas se você realmente não tem os bens que você tanto almeja, você tem um bem maior, que é o próprio Deus. A vida eterna. A vida eterna, né? Então, dê glória a Deus por isso. Então, Asaf, diz, ele ficou triste, ele quase desvia, pastor. Quase desvia. O que tem de cristão aí, irmão, tem crente, né? Tem uma determinada igreja aí que a pessoa chega lá e fala, você tem que ser rico, você tem que ser isso. Quem tem que ser rico? Que nada, rapaz. Vamos parar com isso. Que tem gente frustrada, porque... O tesouro está no céu, né, pastor? Nosso tesouro. Então, a verdadeira mensagem do Evangelho é o quê? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, né? E ainda dentro desse ponto, tem a letra B. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir o Senhor. O que Malaquias respondeu? Dizendo, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia... que fareis serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como homem poupa seu filho que o serve. Vale a pena servir o Senhor. Você pode fazer um comentário aí? Não, pastor, apenas o seguinte, ele respondeu aos murmuradores, falou, olha, se você servir a Deus, tem um memorial, está registrado no céu, seu nome está lá escrito no livro da vida, você vai ter participação na vida eterna. Então, esforce-se para servir a Deus com utilidade, e você será uma bênção. Eu quero para fechar esse ponto aqui, observe o que Jesus diz. Em Mateus 19, versículo 27, vou ler para os irmãos aqui, está escrito assim, então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Olha aí, pergunta, né? Ok. Os discípulos ficaram preocupados, porque Jesus, né,
falando sobre o reino dos céus, né? No versículo 24, Jesus diz, eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O rico. Aí os discípulos ficam, então não é difícil não. Nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar com isso? Aí, olha só, queridos irmãos, a resposta de Jesus. Então lhes falou, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mas renunciar, pastor, renunciar às coisas do mal. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Olha, o meu reino é muito amplo, muito além da vossa imaginação limitada. Tudo. Ok? Então vocês que me deixaram, não se preocupem, eu vou cuidar de vocês. Vamos continuar, né? Muito bem. 4.3, vimos 4.1, 4.3, né? A letra B, agora é o 4. Nós já vimos 4.3, né? Devemos viver, o último ponto, né? Não é isso? Conforme a vontade do Senhor, não é isso? O senhor pode ler para nós esse ponto aí para nós? Para que no tempo, é isso aqui, né? Isso. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para convosco? A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santidade. Isso. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Muito bem. Conforme a palavra, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus, conforme sempre muitos desejar-lhes seja agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua Muito bem, acho que aqui vista. está bem claro. Está bem claro aqui. Explícito mesmo. E o resumo, devemos fazer a vontade de Deus. Isso O que Ele quer de mim e de você, de todos nós, meus irmãos, é que nós façamos a sua vontade. E renunciar ao mal. Renunciar. Vamos lá. 4.4. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Olha aqui. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. E eles tornam-se preparados para ser usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia. Vale a pena viver na vontade de Deus. Um comentário aí, irmão Silas? Pastor, o crente, verdadeiro crente, ele é constantemente bombardeado. Pelas tentações. Com certeza. Pelas tentações, né? Até vento de doutrinas falsas, existe aí. As coisas fáceis, né? Como vimos no exemplo lá atrás, quando o povo queria se aliar a Israel. Então, eles são constantemente bombardeados por tentações. E se ele não estiver no centro da vontade de Deus, observando a palavra, orando, meditando a palavra de Deus, ele vai cair nessa armadilha. Vai ser um tropeço, vai ser uma ruína muito grande para a vida dele. E quando você vigia, quando você obedece à palavra do Senhor, quando você anda nos princípios da palavra de Deus, é óbvio, querido, Deus, como já preguei aqui uma vez, o olhar de Deus, a atenção de Deus se volta para você. Observe que, dentre as bênçãos que a pessoa recebe por fazer a vontade de Deus, está o quê? Está o crescimento espiritual, o Espírito Santo passa a ter mais liberdade em operar na vida da pessoa, não é isso? A vida espiritual da pessoa se torna mais, digamos assim, condizentes com o plano e o projeto de Deus. As coisas vão fluir. A alegria vem no coração alegria, dele, o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, vai começar a dominar o seu ser. Você vai se tornar uma pessoa mais equilibrada. Irmãs e irmãos,
Um dos problemas hoje na vida de muitas pessoas, o que leva as pessoas a serem desequilibradas, a serem, passar os pés pelas mãos, é porque não estão andando nos princípios da palavra de Deus. Então, quando você se consagra a Deus, Deus lhe ajuda, Deus dá força, dá graça, dá ânimo. Não é? É verdade. Porque Parece que não é fácil, né, isso. pastor? Parece que não é fácil, mas você tem que renunciar mesmo. Renunciar, pedir graça a Deus. Tem que pedir graça a Deus, se esforçar. Você sabe que quando você entra nesse período de provação, é muito tênue, assim, você vê uma tentação e você pode ceder, mas permaneça, tentado não ser. Perseverar. Como Perseverar, né? O segredo da bênção na vida espiritual é perseverar. Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só, que conhecereis a promessa verdade, maravilhosa. E a verdade vos libertará. É verdade. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Eu vou concluir a minha fala aqui, nesse tópico 4, dizendo o seguinte. Em Colossenses 1,15 diz, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Queridas irmãs, queridos irmãos, a santidade aqui, o que é? É a pureza moral. O povo de Deus, nos dias atuais, deve manter-se separado e não se envolver com qualquer coisa que o leve a transigir em seu testemunho, isto é, ou servir de empecilho para a obra de Deus. Seja quem você for, não é? Seja jovem, adulto, idoso, tenha o cargo que você tiver na igreja, sejamos dia após dia mais e mais consagrados a Deus. E quero convidar o Cílio para fazer a síntese do tópico 4. Diz o seguinte, a síntese. Devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Queridas irmãs e queridos irmãos, estamos chegando ao término de mais uma lição abençoada. E a título de conclusão, eu quero dizer para os irmãos, a santificação, escute, não é a separação de um eremita, de um monge, ou uma reclusão. Não é isso. Por que não é isso? Porque Jesus é exemplo, pois Jesus se misturou com os pecadores. Todavia, em seu caráter e padrão, ele estava separado dos pecadores. Ele se misturou no sentido de quê? Está junto no sentido de pregar, ministrar, né? Porém, jamais seguiu os seus ditames. É o que Jesus quer de nós. Então, observe, o desejo do Senhor para seus seguidores é que continuem envolvidos no mundo, ao mesmo tempo, e que permaneçam livres de seus malefícios. Em João 17, 15, 16 e 17, Jesus, na oração, ele ora assim, Jesus ora ao Pai, pelos seus discípulos, e ora dessa forma, não peço que os tires do mundo, é Jesus quem diz, mas que os livres do mal. Aí Jesus diz, não são do mundo, como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que Jesus está dizendo, irmãos? Pai, não quero que os tires do mundo, mas que o livre do mal. Eles estão no mundo para pregar minha palavra, testemunhar a respeito da obra que eu vim fazer. Eles não são do mundo. Pai, guarda-os. Fechando, o cristão, nós como cristãos de verdade, que leva a santidade a sério, deve ser considerado como sacrifício vivo para Deus, conforme Romanos 12 diz, rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é santificação, é você se consagrar a Deus, que Deus em Cristo, através do Espírito Santo, dia após dia, renove a fé, renove o ânimo, renove o desejo em mim e em você, minha irmã, meu irmão, para vivermos uma vida que glorifique o nome dEle. Que Deus abençoe a todas e a todos, que a lição desta escola dominical, deste domingo, sirva de inspiração para um viver melhor. Deus abençoe, irmão Cílio, com o senhor. Pastor Isidro, a vontade primeira de Deus é a santificação.
Que a Bíblia fala, sem essa, Ninguém verá o sem a Senhor. qual ninguém verá o Hebreus Senhor. 12, 14. Então é apartando-se do mal, obedecer a palavra de Deus, fortalecer o espírito para vencer a carne, que é uma luta constante em nosso interior, entre o espírito e a carne. E um detalhe, Cira, fortalecer o espírito. Esse fortalecimento do espírito, minhas irmãs, meus irmãos, é através do quê? Da leitura da palavra, meditação, Jejuar, orar. oração, participar da atividade da igreja, se envolver com as coisas da igreja. Você está em casa nessa pandemia, muitos que estão em casa, assistir boas programações evangélicas, pregadores, pastores, ensinos, louvor, lê mais a Bíblia, aproveite esse tempo, invista na sua vida espiritual. Aí você vai ver como Deus pode trabalhar e operar. Vamos, bem, bons, graças a Deus por mais termo dessa lição. Nós, no domingo, se Deus quiser, no próximo domingo, nós vamos estudar a lição número 8, que tem por título, né, as causas da desunião devem ser eliminadas. Que coisa, hein? Então, é uma lição maravilhosa, fique atento e vamos sempre meditar na palavra de Deus. Então, nós já encerramos esse trabalho, se Deus quiser, passar o pastor Exídrio para fazer uma oração final e já dando a bênção apostólica. Muito bem. Queridas irmãs, queridos irmãos, não esqueçam, hoje à noite, a partir das 18 horas, teremos um culto abençoado, ok? Se você não puder vir, fique em sua casa, né? Participe do culto e Deus vai estar lhe abençoando. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez te agradecemos por esse momento, que ministramos a Tua palavra, que ministramos esta lição. Pai, por Teu Espírito Santo, abre o coração de todos que, ó Deus, nos ouviram e que irão, Pai Santo amado, dia após dia, se dedicar a Ti, para viver uma vida que glorifique o Seu santo nome. Abençoe a todos os irmãos, abençoe a toda a igreja, aos aniversariantes, enfim, a todos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A Debe, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Tenha um bom domingo.